Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 17, versículos 7 ao 10. Então, Lucas capítulo 17, versículos 7 ao 10, que diz assim: Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa parte do discurso, já em tom de conclusão de Jesus, ele pode, numa leitura inicial, parecer meio desconexo dos outros ensinamentos que a gente viu Jesus passar nesse início do capítulo 17, nos devocionais anteriores, mas na verdade nós vamos ver que ele forma uma boa conclusão ao que Jesus estava dizendo até aqui, né? Ele faz parte desse material exclusivo do Evangelho de Lucas, e a ideia desse texto, em resumo, é que esse tipo de fé que Jesus apresenta nas passagens anteriores, como a gente viu, uma fé que é capaz de fazer maravilhas, e as ações que essa fé causam, elas não vêm do mérito humano, elas não são do mérito humano. E para exemplificar essa verdade, Jesus conta então essa parábola do servo, essa parábola aqui desse criado, desse servo aqui, que nessa época era alguém que era obrigado a trabalhar e que recebia apenas a comida e a bebida para a sua sobrevivência. E naturalmente Jesus não está incentivando com que a gente não agradeça as pessoas que trabalham para nós ou coisa do tipo, mas na verdade ele está falando de como era a realidade das coisas naquela época, né? Naquela época ninguém agradeceria a um servo por ele fazer o seu trabalho, porque aquilo não era mais do que a sua obrigação, né? Ele não estava fazendo nada além do que o seu próprio dever enquanto servo. E a ideia que Jesus quer mostrar é que nós, enquanto discípulos de Deus, somos servos também. Enquanto seguidores de Jesus, somos servos. Essa é a ideia que ele vai falar no versículo 10. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E essa afirmação final aqui, ela vai esmagar toda a nossa suposição de mérito, por assim dizer. E outro ponto interessante de se falar nesse texto é que não é Jesus que está falando que nós somos servos, mas aqui é a consideração do próprio discípulo. Nós nos consideramos como servos, né? E é um testemunho nosso que nós somos servos nesse sentido. Jesus, por exemplo, ele nos chama de amigos em outras passagens dos evangelhos, mas nós, enquanto discípulos de Jesus, nos consideramos como servos. E isso deve ser uma honra para nós. Deve ser uma honra para nós nesse sentido. O grande resumo, então, dessa passagem é que todo recurso, toda confiança e todo apoio na realização própria, nos próprios méritos, aqui é condenado, porque nós somos servos e não fazemos mais do que o nosso dever. É interessante Jesus trazer isso para os discípulos, porque isso é um perigo para eles também, assim como é para nós. O orgulho é um perigo para nós, né? Nós acharmos que as coisas que fazemos pelo reino de Deus são mérito nosso, quando na verdade elas não são mais que a nossa obrigação. E tudo que fazemos, na verdade, é graça de Deus. Nesse ponto, também é interessante comentar sobre a questão da diferença da servidão, né? Como é bom ser servo de Jesus, como é bom ser servo de Deus. E diferente, por exemplo, de outros senhores dos quais poderíamos ser servos, né? Do pecado, do reino das trevas e tudo mais. Quão bom é ser servo de alguém que foi capaz de entregar a sua própria vida
e morrer em nosso lugar. Esse é o Senhor pelo qual servimos, e essa verdade nunca deve sair dos nossos corações. Como um teólogo antigo certa vez disse, o C.T. Studd, ele fala assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu fizer por ele pode ser grande demais. E que nós tenhamos sempre em mente como o nosso Senhor nos ama e como essa relação de servidão é, além de uma honra, uma relação muito boa para nós, que só nos traz alegria, que só nos traz no final das contas recompensas boas e recompensas eternas. Então, que o Senhor nos ajude a sempre nos lembrarmos de que somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Deus abençoe e até o próximo devocional.